Salmo 106. Aleluia! Deem graças de coração ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor cuidadoso dura para sempre. Quem seria capaz de contar todos os feitos poderosos do Senhor? Quem é capaz de dizer como é grande o seu poder e louvá-lo como Ele merece? Há muitas bênçãos para aqueles que andam pelo caminho da verdade e procuram sempre fazer o que é certo aos olhos de Deus. Ó Senhor, lembre-se de mim quando mostrar o seu amor, salvando o seu povo. Salve-me também, para que eu possa desfrutar da riqueza e da paz dos seus escolhidos, sentir a alegria do seu povo e participar da tremenda felicidade que dará ao seu povo eleito. Nós pecamos como os nossos ancestrais, fomos desobedientes e rebeldes. No Egito, os nossos pais não deram valor às suas maravilhas. Bem depressa se esqueceram do seu imenso amor, tantas vezes demonstrado. Junto ao Mar Vermelho, eles se revoltaram contra o Senhor. Assim mesmo, Ele os salvou para proteger a honra do seu nome e para mostrar a todos o seu poder. Deu uma ordem ao Mar Vermelho, e este secou, e ele fez os israelitas passarem pelas profundezas como por um deserto. Foi assim que Deus os salvou dos seus inimigos e os que os odiavam, e eles ficaram livres deles. Quando os egípcios tentaram passar ali, as águas do mar se fecharam e todos os inimigos de Israel morreram afogados. Ninguém sobreviveu. Então, finalmente, os israelitas creram nas suas promessas e cantaram louvores. Mas que tristeza! Logo se esqueceram do que ele tinha feito e não tiveram paciência para saber o seu plano. Exigiram que Deus lhes desse o que seus apetites pediam. Com sua cobiça lá no deserto, puseram Deus à prova. Deus atendeu aos pedidos do povo, mas como castigo, mandou uma doença que se espalhou entre eles. Mais tarde tiveram inveja de Moisés como líder e de Arão, o homem escolhido por Deus para ser representante do povo perante ele. Por causa disso, a terra se abriu e engoliu um grupo comandado por Datã e Abirão. O Senhor mandou fogo do céu para destruir os seguidores deles, que queriam tomar o lugar dos sacerdotes. No Monte Sinai, onde o Senhor lhes deu a lei, fizeram um bezerro e adoraram aquele ídolo feito de metal. Trocaram o Deus glorioso pela imagem de um bezerro que come capim. Desprezaram a Deus, o seu Salvador, que tinha feito grandes milagres na terra do Egito, sinais na terra de Cão e maravilhas junto ao Mar Vermelho. Por isso, Deus ameaçou destruir completamente os israelitas. Se Moisés, seu escolhido, não tivesse pedido e implorado, Deus certamente teria acabado com o povo de Israel. Além disso, não deram valor à terra prometida e não acreditaram na promessa do Senhor. Resmungavam e reclamavam nas suas tendas, sem obedecer às ordens do Senhor. Como castigo, o Senhor jurou solenemente que aquela geração de israelitas morreria toda no deserto, e que no futuro o povo de Israel seria espalhado entre as nações da terra. Na região de Baal-Peor, os israelitas adoraram a imagem de Baal e comeram animais oferecidos aos ídolos, deuses falsos e sem vida. Com todos esses atos, os israelitas provocaram a ira do Senhor. Por isso, uma terrível doença se espalhou dentre o povo. Foi então que Finéias tomou a iniciativa de castigar os culpados, e a doença parou. Por causa deste ato de fé, Finéias foi contado por Deus como um homem justo. Será lembrado em toda a história por todas as gerações. Os israelitas também provocaram a ira de Deus quando exigiram que ele lhes desse água em Meribá. Por causa disso, Moisés foi castigado. Os israelitas rebelaram-se contra o Espírito de Deus, e Moisés, irritado, agiu e falou sem refletir. Depois de entrarem na terra de Canaã, os israelitas destruíram completamente as nações que ali viviam, como o Senhor havia ordenado. Pelo contrário, misturaram-se àquelas nações e aprenderam a imitar os seus maus costumes, adoraram os ídolos desses povos, e isso se tornou uma grande armadilha para os israelitas. Sacrificaram seus filhos e filhas aos demônios, derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas oferecidos aos falsos deuses das nações de Canaã. Com isso, a terra ficou manchada pelo sangue deles. Suas obras más mancharam sua vida aos olhos de Deus. Corromperam-se com os seus feitos. Por isso, acendeu-se a ira do Senhor contra Israel, e ele sentiu aversão pelo seu povo especialmente escolhido.
Assim, ele deixou que os israelitas fossem derrotados e dominados pelas nações pagãs. Israel foi maltratado e explorado pelos seus inimigos, que conquistaram sua terra. Por várias vezes o Senhor libertou os israelitas, mas eles insistiam em desobedecer aos seus planos, e por causa dessa desobediência, se afundaram ainda mais no pecado. No entanto, Deus viu o seu grande sofrimento, olhou para eles com amor e atendeu os seus gritos de socorro. Lembrou-se por amor a eles da sua aliança eterna, e por causa do seu amor eterno, ele mudou de ideia. Fez com que os povos que derrotavam Israel tivessem pena dos israelitas. Ó Senhor, nosso Deus, salve-nos agora. Reúna o seu povo espalhado entre as nações. Então daremos graças ao seu santo nome e nos gloriaremos do seu louvor. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade. Todo o povo de Israel diga amém, aleluia. Salmo 107. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor cuidadoso e fiel dura para sempre. Vocês que foram salvos pelo Senhor das mãos do inimigo, contem sobre a salvação de Deus. Sim, anunciem esse amor pelos salvos que estavam espalhados por toda a terra, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e que foram reunidos pelo Senhor. Eles andaram perdidos pelos desertos e por terras áridas, sem achar uma cidade onde pudessem morar. Passando fome e sede, estavam a ponto de morrer. No meio de tanto sofrimento, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das dificuldades em que se encontravam. Mostrou-lhes o caminho certo e seguro para alcançar uma cidade onde pudessem morar. Deem graças ao Senhor por seu amor cuidadoso. Louvem o Senhor pelas maravilhas que Ele faz em favor dos homens. Ele sacia o sedento e dá alimento de sobra ao faminto. Alguns estavam vivendo na escuridão, nas trevas, sentindo bem de perto a ameaça da morte, presos por correntes e dominados pelo desespero, pois se revoltaram contra as palavras de Deus e não deram importância aos conselhos do Altíssimo. Por isso, Ele os sujeitou a trabalhos pesados, a ponto de ficarem esgotados, e não apareceu ninguém para ajudar. No meio de tanto sofrimento, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das dificuldades em que se encontravam. Deus os tirou da escuridão e os livrou da ameaça de morte e quebrou as correntes que os prendiam. Deem graças ao Senhor, porque por seu amor cuidadoso e pelas maravilhas que Ele faz em favor dos homens. Ele quebrou as pesadas portas de bronze das prisões e partiu as trancas de ferro. Alguns foram tolos, foram castigados por andarem no caminho da maldade, desobedecendo a Deus. Perderam a vontade de se alimentar e chegaram bem perto da morte. No meio de tanto sofrimento, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das dificuldades em que se encontravam. Com uma única ordem, o Senhor curou os doentes, livrando-os da morte. Deem graças ao Senhor pelo seu amor cuidadoso e pelas maravilhas que Ele faz em favor dos homens. Ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem com cânticos de alegria as obras do Senhor. Há ainda os marinheiros que em seus navios cruzam os mares fazendo negócios na imensidão das águas. Eles viram as obras do Senhor e o poder de Deus em ação nas águas profundas. Com uma palavra sua, Ele provocou um vento muito forte que levantou ondas enormes. Levados pelas ondas, os navios subiam bem alto e depois pareciam descer até o fundo do mar. Desesperados, os marinheiros perderam a coragem. Cambaleavam como se estivessem bêbados, tropeçando e caindo, e toda a sua habilidade foi inútil. No meio de tanto sofrimento, clamaram ao Senhor, e Ele livrou-os da tribulação em que se encontravam. Ele fez a tempestade parar e as ondas se acalmarem. As ondas sossegaram, os marinheiros se alegraram, e Deus os levou ao porto em segurança. Deem graças ao Senhor pelo seu amor cuidadoso e pelas maravilhas que Ele faz em favor dos homens. Além disso, exaltem o Senhor quando o povo se reunir para adorar, e louvem a Ele a assembleia dos líderes. O Senhor transforma rios em desertos e fontes em terra seca. Faz da terra fértil um solo salgado e inútil por causa da maldade de quem morava ali. Ele transforma o deserto quente e seco em açudes e a terra ressecada em fontes de água. Ele dá aos pobres e famintos essa nova terra para ali construírem a sua cidade.
Lá eles semearam os cereais e plantaram uvas e tiveram grandes colheitas. O Senhor abençoou o seu povo e eles cresceram muito em número. Deus não deixou que o gado diminuísse. No entanto, perderam sua força e poder, voltaram a ser poucos em número. Foram humilhados com a exploração, desgraça e muito sofrimento. O Senhor despreza os príncipes orgulhosos e faz com que eles andem sem destino por terras desconhecidas, onde nem sequer existem estradas, mas livra da miséria os pobres e aumenta as suas famílias como rebanhos. Os que obedecem a Deus veem essas coisas e se alegram, mas os perversos ficam sem resposta. Que os sensatos reflitam nisso, pensem no amor cuidadoso do Senhor.